Boa noite, amigos do Templo Espírita Vicente de Paulo, que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. É com alegria que estamos aqui para trazer mais um estudo das quartas-feiras. Antes de dar início ao nosso estudo, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que derrame suas bênçãos, sua luz sobre este momento, para que nós possamos internalizar esses ensinamentos e vamos também pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso querido mentor Vicente Paulo, que levem suas bênçãos, sua luz sobre o nosso amigo Felipe Salomão, para que ele possa restabelecer brevemente a sua saúde e estar com todos nós. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. O tema que nós temos para essa noite é Caracteres do Homem de Bem. Esse tema nos é apresentado inicialmente dentro de O Livro dos Espíritos, e aí ele vai ser ampliado, ele vai ser desenvolvido mais dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar Vamos voltar a Jesus, lá em sua época. Jesus nos deixou uma frase que foi: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso se encontra lá no Evangelho de Mateus. E aí, quando a gente olha para essa frase, ela é muito forte, né? Nós ficamos imaginando, poxa vida, como que nós, espíritos tão atrasados evolutivamente falando, como é que nós vamos conseguir imaginar que nós sejamos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito? Fica muito distante isso, né? A gente fica até meio perdido diante dessa fala. Mas o mesmo Jesus nos prometeu que enviaria o Consolador, e ele nos enviou a doutrina dos Espíritos, para que nós tivéssemos mais esclarecimentos a respeito de seus ensinamentos, uma melhor compreensão. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 625, indaga qual foi o modelo, qual foi o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra e que poderia nos servir como guia e modelo para a nossa evolução. A resposta dos espíritos é muito simples: Jesus. Então nós temos Jesus na sua época nos convidando a sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, e aí vem os espíritos e fala que nosso modelo, aquele a quem nós devemos copiar, o nosso guia a quem devemos seguir, é Jesus. Ainda continua puxado para a gente, né? Então vamos ver o que mais que nós temos. Aí, dentro de O Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a descrição de quais são as características, quais são as qualidades que identificam um homem de bem. Então já, apesar de estar distante, mas já está mais próximo da nossa situação. E temos também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo um texto que nos fala o que significa sermos bons espíritas. Fazendo uma pausa aqui em relação ao Evangelho e ao Livro dos Espíritos, vamos pegar aqui o exemplo de um alpinista. Um alpinista, quando ele toma uma decisão, quando ele coloca como meta para ele chegar ao topo do Monte Everest, ele não tem isso como único ponto que ele vislumbra atingir. Ele estabelece etapas. É necessário que ele faça isso, porque senão fica muito distante, né? Ele vai começar lá na base e já imaginando, tentando se imaginar lá no alto do Everest. Então ele sabe que quando ele parte lá do acampamento base, a primeira etapa é chegar no acampamento 1, do 1 ele coloca a meta de chegar no 2, no acampamento 3, acampamento 4, aí sim é que ele vai olhar e falar: bom, agora o meu destino é chegar no topo.
Então é necessário que a gente estabeleça etapas também no nosso processo evolutivo, para que fique um pouco mais compreensível e, digamos, menos árduo observar essa meta final. Então, da mesma forma, vamos utilizar esse exemplo, essa analogia com o alpinista, para que a gente possa seguir com o nosso estudo da noite. Então, nós estamos no acampamento base, vamos colocar que nossa primeira meta é sermos bons espíritas. O que significa bons espíritas de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo? Pegando algumas características. Antes, os espíritos vão nos falar que existem os espíritas imperfeitos. E aqui nós estamos falando de espíritas mesmo, né? Aqueles que são adeptos da doutrina. Quando a gente fala de espíritos imperfeitos, aí nós estamos falando de forma geral. Então, espíritas imperfeitos, pegando algumas características, são aqueles que aceitam o princípio da doutrina, ou seja, aceita que existe a reencarnação, vida após a morte, a comunicação com os espíritos, mas ainda assim são aqueles que oscilam muito. Eles não internalizam os ensinamentos morais da doutrina espírita. Então, nessa oscilação, alguns inclusive se desviam do caminho. Quantos exemplos nós temos de amigos nossos que estavam participando até que de forma bem atuante, né, dentro de uma casa espírita e de repente desaparecem. Por que isso acontece? Porque nós ainda estamos muito presos na condição de espíritas imperfeitos às questões materiais. Então, muitas vezes, nós nos afastamos do trabalho na casa espírita devido a uma questão profissional. Nós precisamos dedicar mais tempo à nossa carreira, às nossas questões materiais. Então, se nós estamos na condição de espíritas imperfeitos, nós precisamos buscar ter como meta nos tornarmos espíritas verdadeiros e sinceros. E aí, apresentando algumas características, né? São aqueles que têm domínio sobre a matéria. Então, já não é mais a parte material que dirige a sua vida, né? Que orienta a sua caminhada. São aqueles que já foram tocados no coração, ou seja, a doutrina espírita não estão apenas no intelecto, elas já estão no coração, e aí, quando esses ensinamentos começam a se tornar o nosso sentimento, é muito mais fácil a gente colocar verdadeiramente em prática. São aqueles que têm uma fé inabalável. Então, não é qualquer situação mundana que vai fazer com que eles titubeiem em relação àquilo que eles creem verdadeiramente. E já apresentam um grau superior de adiantamento moral. Temos ainda nesse texto aquela frase que a maioria de nós conhece: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, nós destacamos aqui a questão da transformação moral, e é muito claro, né, pelos esforços que emprega. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que já domou todas as suas más inclinações. Não, é aquele que emprega esforços para que isso aconteça. E esse texto vai nos dizer também que o verdadeiro espírita é exatamente igual a um verdadeiro cristão. O que significa? Que em toda e qualquer religião é possível que a pessoa se torne um verdadeiro cristão. E que é a mesma coisa, né? Não é o espiritismo, ele não vai fazer com que nós sejamos melhores do que ninguém. Então, de bons espíritas, nós podemos começar a almejar a condição de homens de bem. Embora no próprio Evangelho conste no texto os bons espíritas que
o bom espírito é aquele que já adquiriu praticamente todas as qualidades, todas as características de um homem de bem. Então se encontram próximas essas duas condições. E para falarmos sobre o homem de bem, nós vamos lá em O Livro dos Espíritos, onde esse tema teve início, na parte terceira, no capítulo 12, que tem por título da perfeição moral. Nós temos lá um item, caracteres do homem de bem. Na questão 918, Kardec vai indagar os espíritos. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? A resposta dos espíritos é bem resumida e muito objetiva. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, observemos, quando todos os atos de sua vida representam a prática da lei de Deus, não é 70%, não é 80%, todos os atos. Isso que os espíritos colocaram para Kardec nessa pergunta. E aí, como acontece em várias situações dentro de O Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta formulada por Kardec, temos a resposta dos espíritos, e muitas vezes Kardec vai colocar um comentário para ajudar a esclarecer aquela resposta. Então é Kardec, no seu comentário, quem vai nos falar a respeito do homem de bem. Então ele começa: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. E aí, ao olharmos para essa expressão aqui, lei de justiça, amor e caridade, o que nós nos recordamos? Que o capítulo 11 dessa mesma terceira parte de O Livro dos Espíritos tem exatamente esse título, da lei de justiça, amor e caridade. Então, para que nós possamos entender melhor o que o Kardec está nos dizendo aqui, nós devemos ir lá nesse capítulo e fazer um estudo dele. Obviamente, nós não o faremos neste momento devido ao tempo, mas vamos buscar apenas 2 pontos que nos ajudem a compreender um pouco melhor o que significa essa prática da lei de justiça, amor e caridade. Na questão 875, os espíritos vão nos dizer que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ou seja, não consiste em exigirmos os nossos direitos. Não que nós não devamos fazê-lo quando necessário, mas isso como cidadãos. Em respeitar cada um os direitos dos demais. E aí Kardec pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os espíritos esclarecem, respondem, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então aqui é um momento em que nós compreendemos por que esse capítulo, que faz parte das chamadas leis morais, por que ele tem por título Lei de Justiça, Amor e Caridade, enquanto os demais, cada lei se refere a um item apenas. Então nós temos lei de adoração, lei do trabalho, lei de igualdade. Esse não, esse é lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque os espíritos nos dizem, nos afirmam, que não há verdadeira justiça se ali não houver também a prática do amor do próximo e a prática da caridade. Chamamos atenção também porque aqui consta amor do próximo, e nós falamos muito em amor ao próximo, né? Sempre, né? Toda a expressão que a gente encontra no Evangelho nesse sentido é amor ao próximo. Então, a princípio, dá-se a impressão de que aqui estaria errado, né? Esse do.
Aí nós podemos nos recordar da passagem do bom samaritano, porque ali Jesus está colocando para os doutores da lei, para um doutor da lei, relatando aquela passagem em que um homem estava caído e passaram 3 por ele, né, e não deram atenção, até que passa o samaritano, é quem cuida dele, é quem dedica toda atenção, todo o cuidado necessário para com aquela pessoa. E aí, depois de relatar, né, Jesus pergunta ao doutor da lei quem foi o próximo daquele homem, né? Quem foi o próximo do homem caído. Então, ele responde que foi aquele que teve misericórdia para com ele. Então, essa expressão amor do próximo me colocando na condição de que o amor que eu dedico ao meu irmão é um amor me colocando como próximo dele. Então está plenamente correto essa expressão que se encontra aqui. Continuando com o Livro dos Espíritos, com os comentários de Kardec, ao interrogar a própria consciência sobre os atos praticados, o homem de bem verifica, né, se nesses atos ele praticou todo o bem que poderia, se ele não prejudicou alguém, né, em relação a esses atos. Se o homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem, ou seja, ele faz o bem sem segundas intenções. Ele faz o bem sem pensar em recompensas, sejam elas quais forem. Não só recompensas aqui na Terra, mas até mesmo recompensas pensando no futuro, na vida espiritual, no plano espiritual. O homem de bem, ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Ou seja, ele não faz distinção de crença, de raça, nenhum tipo de distinção, porque ele vê em todos os demais seus irmãos. Quando ele recebe a riqueza ou o poder, ele vê nisso apenas um depósito a ser usado para o bem. Então ele sabe que como depósito, da mesma forma que Deus lhe concedeu a riqueza ou o poder, pode retirar a qualquer momento. Na hierarquia social, quando ele tem um cargo, né, de poder, ele faz bom uso da sua autoridade. Ele utiliza essa autoridade, inclusive, para poder elevar a moral dos seus comandados, dos seus liderados. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele também precisa da indulgência dos outros para com ele. E ele se recorda que Jesus nos disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, lembrando que Jesus nos disse que é necessário que nós perdoemos para que sejamos perdoados. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Quando nós temos aqui a expressão leis da natureza, não se refere à natureza como normalmente nós abordamos no nosso dia a dia. Mas leis da natureza é porque nós temos lá nessa parte terceira, o primeiro capítulo fala da lei divina ou natural. A lei natural que faz parte da natureza divina. Então é algo amplo, é algo maior. Então todos os direitos que essa lei divina confere a cada um, o homem de bem respeita esses direitos em relação aos seus semelhantes. Bom, diante disso, nós pensamos, não, tudo bem, mas como que a gente faz para chegar lá? Para nos tornarmos verdadeiramente homens de bem. E Kardec fez a mesma coisa. E nós
dentro de O Livro dos Espíritos. No item seguinte, chamado Conhecimento de Si Mesmo, nós abordamos há pouco a questão 918. Já na questão 919, Kardec pergunta então aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para melhorar a si mesmo e para fugir à atração do mal? A resposta dos espíritos é aquela bastante conhecida, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec não se dá por satisfeito com essa resposta e ele diz o seguinte: tudo bem, nós conhecemos toda a profundidade dessa máxima, mas a nossa grande dificuldade está exatamente em saber como conhecer a nós mesmos. Então, qual o meio de consegui-lo? Né? Qual o meio que nós temos para conseguir conhecer a nós mesmos? E aí, quem vem trazer essa resposta esclarecedora é exatamente o Espírito Santo Agostinho. E ele começa dizendo que nós devemos seguir o seu exemplo de quando ele estava encarnado aqui na Terra, como Santo Agostinho. Então ele diz que ao final de cada dia nós devemos interrogar a nossa consciência, passar a limpo a nossa consciência, examinando todos os atos que nós praticamos durante o nosso dia, para ver se nós realizamos o bem que nós poderíamos, se nós não causamos mal a outra pessoa. Perguntar se não faltou algum dever. E aqui, mais uma vez, né, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, para que nós possamos ter uma compreensão melhor, se nós observarmos determinados termos que são colocados, nós vamos perceber que eles têm, a doutrina dos espíritos nos apresenta esclarecimento a respeito desses termos que vão contribuir diretamente para a nossa melhor compreensão. É exatamente o que nós temos aqui em relação ao dever. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o homem de bem, está lá dentro do capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos. Exatamente dentro desse mesmo capítulo, o item 7 é o item que tem por título O Dever. Então vamos ver alguns pontos que são citados lá em relação ao que significa esse dever. Para que nós não tenhamos nesse conceito uma visão reducionista que muitas vezes nós temos em relação àquilo que nós estudamos ou que nós falamos. O Espírito Lázaro, que é quem assina esse texto, ele vai dizer que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. É a lei da vida. Então ele deixa bem claro que quando ele está se referindo ao dever, aqui dentro do Evangelho, ele não se refere a um dever social, né? Aos deveres que cada sociedade impõe. Não que não sejam importantes serem cumpridos, mas aqui ele aborda o dever moral e coloca como lei da vida. Ou seja, cumprir o nosso dever moral é exatamente nós estarmos cumprindo a lei da vida. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, ou seja, é facultado ao homem escolher cumprir ou não esse dever. Mas nós não podemos nos esquecer que os mesmos espíritos nos afirmaram que a lei divina está escrita em nossa consciência. Então, se nós não cumprirmos, vai chegar um momento em que a nossa própria consciência vai nos cobrar em relação a esses atos. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos.
ele vai dizer que o homem deve amar o dever, porque o dever dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos executar, nós precisamos cumprir os nossos deveres morais com amor. Não é como algo que nos é imposto, não é como um piso, mas cumprir com amor. Aí, quando ele fala que dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento, a gente lembra daquela expressão que muitos usam, né? É como se criasse músculos no espírito, no seu desenvolvimento, no seu fortalecimento. E ele vai dizer que a obrigação moral, ou seja, o dever, não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele, Deus. Ou seja, aqui nós temos mais uma sinalização em relação ao ser de perfeitos, né? Deus não aceita um esboço imperfeito na prática dos nossos deveres. Deus quer que nós busquemos essa perfeição. Então, voltando a Santo Agostinho, ele vai nos dizer também que o autoconhecimento é necessário para que possamos saber o que precisa ser reformado em nós. Lá no Livro dos Espíritos, o termo usado é conhecimento de si mesmo, né? Que nós sabemos que é a mesma coisa que autoconhecimento. Então, nós falamos muito dentro da Casa Espírita, das nossas reuniões, dos nossos estudos, nós precisamos promover a nossa reforma íntima. Repetimos isso muitas vezes. Mas em muitas nós esquecemos de que o primeiro passo é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não identifico em mim aquilo que precisa ser reformado. Então, o passo fundamental que nós precisamos dar inicialmente é trabalhar o conhecimento de nós mesmos, trabalhar o nosso autoconhecimento. Ele fala que se nós pedirmos a ajuda de Deus e do nosso anjo da guarda para o esclarecimento em relação aos nossos atos, para que nós possamos ter uma melhor avaliação em relação a cada um deles, que se nós pedirmos essa ajuda, além de nós obtermos um pouco mais de facilidade para poder fazer essa autoavaliação, que também receberemos grande força na hora que tomamos a decisão de nos modificar, de corrigir aquele comportamento. Que nós devemos fazer perguntas a nós mesmos, mas, além das perguntas em relação aos nossos atos, avaliar a intenção por trás de cada uma das ações. Porque muitas vezes nós praticamos um determinado ato que aparentemente ele é positivo. Digamos que eu pratiquei a caridade, eu auxiliei uma pessoa, mas por trás daquele ato eu tinha uma outra intenção, que era de receber o reconhecimento dos meus amigos, o reconhecimento daqueles que estavam vendo. Ou seja, posso ter sido movido pelo orgulho, por querer mostrar que eu sou bom. Então precisamos observar isso também nas nossas ações. Um outro ponto que ele coloca que nós precisamos refletir todas as noites é fazer essa pergunta para nós mesmos. E se Deus chamar-me nesse momento? A que momento ele está se referindo? Ao momento do sono. Então, se enquanto eu estiver dormindo, se Deus me chamar, se eu desencarnar nesse momento, como que eu vou chegar do lado de lá? Porque aqui na condição de encarnado, aqui na matéria, eu consigo disfarçar, eu consigo fingir. Agora, do outro lado,
isso não acontece. Eu vou ser reconhecido pelos espíritos que me receberem exatamente como eu sou. E também vou me ver como eu sou. Então, eu tenho motivo para me envergonhar se eu chegar do lado de lá essa noite? É essa pergunta que nós precisamos nos fazer. Ele vai reforçar que o conhecimento de si mesmo é chave do progresso individual. Por quê? Eu consigo progredir à medida que eu me conheço, porque além de corrigir os pontos que são necessários fazê-lo, eu também posso aproveitar aqueles que eu já consigo fazer de forma positiva e potencializá-los mais ainda. Aproveitar e praticar mais aqueles pontos. Ele diz que se nós estivermos indecisos no momento de avaliar alguma atitude nossa, alguma ação nossa realizada durante aquele dia, nós não estamos sabendo se ela foi positiva ou não. Né? Nós estamos ali no acho que. Então o que a gente deve fazer? Nos colocar no lugar do outro. Aquele ato que eu pratiquei em relação a uma pessoa, eu me coloco no lugar dele. E se fosse o contrário? Se fosse aquela pessoa que tivesse feito isso para comigo? Como que eu avaliaria? Como algo bom ou não? Se ainda estivermos em dúvida, nós devemos procurar a opinião dos semelhantes, dos familiares, dos amigos. Como que eles avaliam essa situação? E, em determinados casos, até dos nossos inimigos, ou seja, daqueles que não gostam da gente. Por quê? Porque esses, usando a expressão atual, não passam pano. Esses vão dizer exatamente como eles perceberam a situação. E ele vai finalizar dizendo que justo é que se gastem alguns minutinhos para conquistar uma felicidade eterna. E aí ele faz até uma comparação, que muitas vezes, que geralmente, a pessoa durante a sua juventude, ela trabalha como um afinco para que possa juntar um pouco mais de dinheiro, para que na sua velhice ela tenha uma qualidade de vida melhor, ela possa descansar e ter como se manter. Então, se nós fazemos isso pensando na nossa vida material, por que não fazer isso pensando na felicidade eterna? A nossa velhice, aqui na vida material, são alguns anos. O que representa isso diante da eternidade? Então, que nós devemos também dedicar esses minutinhos para fazer esse exame de consciência, para trabalhar o nosso autoconhecimento diariamente. Aí nós saímos, então, de Livro dos Espíritos e vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde, conforme eu disse no início, esse tema ele é ampliado, ele é um pouco mais desenvolvido. E isso acontece exatamente no capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos, que foi a frase de Jesus que nós vimos lá no início. Nos itens 1 e 2, o título é Caracteres da Perfeição. Então, o que nós temos no item 1? Mostra exatamente em que momento foi que Jesus disse a frase Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus estava conversando ali naquele momento e dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem ou caluniam. E aí ele diz: porque se o fizerdes, se amardes somente os vossos semelhantes, que diferença existe nisso? Os publicanos também o fazem. Se saudardes somente os vossos amigos, que diferença há nisso? Até os pagãos agem dessa maneira. Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, na linha dos caracteres da perfeição, Jesus nos mostra que nós vamos ter que chegar a esse ponto. Né?
de conseguir amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem ou caluniam. E aí no item 2, os Espíritos vêm esclarecer essa fala de Jesus, mostrando para nós que quando Jesus nos convida à perfeição, que não é uma perfeição absoluta como é a perfeição de Deus, nosso Pai. Porque se assim fosse, nós nos tornaríamos iguais a Deus. E isso não vai acontecer. Então é uma perfeição relativa, né, a que ele nos convida. E aí nós temos no item 3 o homem de bem, que vai partir exatamente do mesmo texto que se encontra dentro de O Livro dos Espíritos. Mas nós temos alguns pontos a mais. O texto aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo é maior do que dentro de O Livro dos Espíritos. Então, buscando esses pontos que são acrescidos ao texto que existe dentro de O Livro dos Espíritos, nós temos aqui no Evangelho que o verdadeiro homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele não duvida, né? Ele não questiona nada em relação a isso, nada em relação à bondade, à justiça e à sabedoria divina. Ele sabe que sem a permissão divina nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Nós precisamos tomar cuidado aqui para que em determinadas situações em que algo não está dando certo nas nossas vidas, que a gente fique afirmando que aquilo é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é tudo aquilo que nos faz crescer, espiritualmente falando. Então, tem muitas coisas que nos acontecem que não nos fazem crescer. Precisamos estar muito atentos, ser muito cuidadosos em relação a essa análise. Ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E aqui, quando está falando em futuro, não é um futuro apenas aqui da próxima semana, do próximo ano, daqui a 10 anos. É um futuro não só aqui, mas principalmente em termos espirituais, né? Em termos de vida eterna. Sabe que todas as vicissitudes, né, dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Todos os obstáculos que são colocados diante de nós, né, nós devemos nos esforçar para superá-los. Agora, tem momentos em que a gente não consegue fazer isso, né, porque nós vamos ter que conviver um pouco mais com aquela situação. E aí, ao invés de usar de uma simples submissão, nós utilizamos da resignação, né, de aceitar, compreendendo que aquilo ali pode ser uma prova ou uma expiação pela qual nós estamos passando. Prova é aquilo que o tipo de situação que nós escolhemos passar quando viemos reencarnar novamente. Expiação é aquilo pelo qual nós temos que passar para reparar nossas faltas de reencarnações passadas. Vai dizer que o subordinado, ou seja, o homem de bem na condição de subordinado, ele compreende os deveres da sua posição e os cumpre fielmente, os cumpre de forma correta. Aqui é algo que é acrescido à situação de O Livro dos Espíritos, né? Lá, Kardec nos fala apenas do homem de bem na condição de superior hierárquico, daquele que detém autoridade sobre os demais. Aqui acrescenta qual que é a postura correta do subordinado, que mesmo diante de um mau exemplo do seu chefe, do seu líder, ele deve cumprir as suas obrigações, os seus deveres de forma exemplar, de forma correta. E mais uma vez, dentro daquilo que já colocamos em outros momentos, em que os textos que nós lemos ou estudamos dentro da doutrina espírita nos convidam a ver um esclarecimento maior, em relação
ao que se encontra na condição de autoridade e ao que se encontra na condição de subordinado, nós temos exatamente dentro desse capítulo um item que tem por título os superiores e os inferiores. Não falando em termos espirituais, mas falando da condição hierárquica, da posição aqui na Terra. Então, fica aqui como dever de casa para todos nós, para que nós possamos ir até o item 9 e estudá-lo, para que possamos compreender melhor ainda, né, qual que é a postura mais adequada daquele que comanda, a postura mais adequada daquele que é comandado. E os espíritos finalizam esse texto dizendo: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, quando nós lemos o texto lá em O Livro dos Espíritos, que Kardec nos mostra, quando nós lemos todo esse texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que aqui nesse estudo nós não apresentamos todos em função do tempo, então temos mais lição de casa. Então, que nem tudo aquilo que está enumerado nas duas obras correspondem a todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas, se nós nos esforçarmos para possuí-las, nós vamos nos achar no caminho que conduz às demais. Tá? Nós vamos descobrindo aos poucos quais são essas outras que nós precisamos cumprir também. Feito isso, passando pela condição de bons espíritas, na condição de homem de bem, aí nós podemos nos lembrar lá da questão 625, que o nosso modelo é Jesus. Então nós podemos caminhar para que possamos um dia, lá no futuro, muito distante, nos tornarmos iguais a Jesus. Porque o próprio Jesus nos disse isso, né? Que um dia nós poderíamos fazer o mesmo que ele fez ou até mais, falando em termos evolutivos. E somente quando nós conseguirmos atingir esse ponto, e aqui a gente está colocando Jesus lá no topo para nós aqui, é que nós vamos nos encontrar na condição do sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nós temos um caminho árduo pela frente, um caminho muito longo e que necessita de muito, muito esforço por parte de todos nós. Nós temos uma frase de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós colocamos Jesus lá no topo, isso está mostrando o quê? Porque ele usa o termo ninguém vem, né? Ele não fala ninguém vai ao Pai. A gente coloca ninguém vem por quê? Porque Jesus já se encontrava desde então, há muito tempo, junto ao Pai. Então, para que nós possamos chegar ao Pai, nós precisamos ir através de Jesus. Se ele fala que ele é o caminho, é a ele que nós devemos seguir. É por ele que nós devemos trilhar os nossos passos. Se ele é a verdade e a vida, é aquilo que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. Mas nós nos lembramos também que, embora esse caminho seja árduo, e quando a gente olha para todos esses ensinamentos falando sobre os bons espíritos, o homem de bem, falando de Jesus como modelo, nós podemos às vezes até achar que isso é algo quase que impossível. Então é esse mesmo Jesus que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Ou seja, nós podemos contar com Jesus nessa caminhada, nós devemos contar com Ele, porque ao mesmo tempo em que Ele é o nosso modelo, que Ele é o nosso mestre, que Ele se encontra no topo, Ele também é o nosso amigo que está ao nosso lado no nosso dia a dia, que pode
nos auxiliar na nossa caminhada, desde que nós nos disponibilizemos, desde que nós nos abramos a necessidade, a oportunidade, a possibilidade de contarmos com Ele no nosso caminho. Então isso traz um grande alívio para nós, de sabermos que um dia nós poderemos chegar lá. Que comecemos a nos esforçar desde agora. O que nós tínhamos para o estudo da noite é o que foi apresentado. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado a todos. Boa noite.